Amém. Vamos dar início a mais uma leitura diária de 2025 no livro de Salmos, os capítulos 76, 77 e 78, na leitura anual, tá bom? Não é devocional, porque o meu devocional eu faço particular, em casa com a minha família, com os meus 2 filhos, e não ponho eles nas redes sociais, tá bom? Futuramente eu vou fazer projeto para devocionais, mas por enquanto este ano de 2025 a leitura anual da Palavra de Deus. Já fiz a leitura anual aqui nos anos anteriores, mas não como estou fazendo este ano, dia após dia, capítulo por capítulo, até da onde nós começamos a leitura anual, né? Começamos no livro de Gênesis, no início do ano, 1º de janeiro começamos Gênesis, e hoje, 28 de junho, estamos no livro de Salmos, os capítulos 76, 77 e 78. Então de lá para cá aprendemos muita coisa com o Espírito Santo e estamos pondo em prática. A leitura da Palavra de Deus tem que ser prazerosa e tem que ser contínua. Meditar nela dia e noite, como no Salmo 1, tá bom? Para que nós possamos ter força, ter ânimo, ter vontade, se esforçar, ter um bom ânimo para vencer todas as etapas da vida, em todos os lugares, para que nada venha nos deter, porque temos nossas fraquezas, mas por meio do Espírito Santo Ele nos renova todos os dias para vencermos as batalhas que Ele coloca nas nossas vidas, para sermos vitoriosos e assim glorificarmos o nome do Senhor nosso Deus. Amém? Então farei projetos para devocional, mas este ano é a leitura da palavra. Acompanhe, se inscreva neste canal, assine, ative o sino de notificação para que a cada vídeo que eu fizer ao vivo, eu postar, você será notificado e rapidamente você se sintoniza no canal para lermos a palavra de Deus juntos. Amém? Então vamos lá. Vamos lá. Que Deus te abençoe neste dia. Que o Senhor fortaleça o teu coração. Que o Senhor supre todas as suas necessidades físicas, emocionais, pessoais, mental, psicologicamente, para que você tenha um bom ânimo hoje. Amém? Já estamos no período do dia, da tarde. Que o Senhor te abençoe o restante deste dia. Vamos lá. Salmos 76 diz assim: a majestade e o poder de Deus. Salmo e cântico de Asaf para o cantor mor sobre Neginote, que diz assim: conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome, Israel, e em Salém está o seu tabernáculo, e em Sião sua morada. Ali despedaçou os arcos. É um louvor. Vamos lá de novo. Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel, e em Salém está o seu tabernáculo, e a sua morada em Sião. Ali quebrou as flechas do arco, o escudo
e a espada e a guerra. Tu é mais ilustre e glorioso do que os montes de presa. Os que são ousados de coração foram despojados, dormiram o seu sono, e nenhum dos homens de força achou as próprias mãos. A tua repreensão, ó Deus de Jacó, carros e cavalos são lançados no sono profundo. Tu és terrível, e quem subsistirá à tua vista, se te irares? Desde os céus fizestes ouvir o teu juízo, a terra tremeu e se aquietou. Quando Deus se levantou para julgar, para livrar a todos os mansos da terra, porque a cólera do homem redundará em teu louvor, e o restante da cólera tu os restringirás. Fazei votos e pagai ao Senhor, vosso Deus. Tragam presentes os que estão ao redor dele. Aquele que é tremendo, ele ceifará o espírito dos príncipes. É tremendo para com os reis da terra. Aleluia. 77. O estado íntimo do salmista. Ele anima a sua alma pela consideração das grandes obras da misericórdia de Deus. Salmo de Asaf para o cantor mor, por Gedutu. Clamei a Deus com a minha voz. A Deus levantei a minha voz, e ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus que me perturbava. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite chamei a lembrança ao meu cântico, meditei em meu coração e o meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Achou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias, a sua ira? E eu disse: isto é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como nosso Deus? Tu és o Deus que faz as maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus. As águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água. Os céus retumbaram. As tuas flechas correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão repercutiu-se nos ares. E relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi teu caminho e tuas veredas pelas grandes águas. E as tuas pegadas não se conheceram. Guiaste o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Né? As grandes obras de Deus. 78. A salvação que Deus concedeu a Israel. A rebelião contra ele. Deus escolheu Judá e Davi para pastorear Israel, masquil de Asaf. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvidos e sabido, e nossos pais não nos têm contado. Não os encobriremos, nossos filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor
assim como a sua força, as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecesse das obras de Deus, mas guardasse os seus mandamentos, e não fosse como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não gerou, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. Não guardaram o conceito de Deus e recusaram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhe fizeram ver. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Deixa eu fazer um pouquinho para cá. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez com que as águas parassem como no montão. De dia os guiou com uma nuvem e toda a noite com um clarão de fogo. Fedeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fonte da rocha e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para satisfazer o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: poderá Deus, porventura, preparar-lhe uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha e as águas correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu e se dignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação, posto que tivesse mandado as altas nuvens, e tivesse aberto o porto dos céus, e fizesse chover sobre eles o maná para comerem, e lhes tivesse dado do trigo do céu. Cada um comeu o pão dos poderosos, ele lhes mandou comida com abundância. Fez soprar o vento do oriente, dos céus, e trouxe o sul com a sua força. E choveu sobre ele carne como pó, e as aves de asas como a areia do mar. Presta atenção nisso que eu vou explicar agora. Deus, quando o povo reclamava de que estavam cansados de comer o maná refere-se hoje à palavra de Deus. Assim como o povo estava cansado de comer o maná que Deus mandava do céu para eles se alimentarem, ficarem fortes, jovens, renovados. Hoje em dia muitos também não querem mais comer da palavra de Deus. Como é que é comer da palavra de Deus? Ler, meditar todos os dias. Ou seja, é o seu devocional pessoal. Quando eles reclamaram do maná e pediram o quê? Carne. Quem dera se nós estivéssemos no Egito. Estaremos neste momento comendo carne, se fartando de carne. Deus enviou para eles carne. A sua mão moveu um vento, como diz aqui, um vento do sul. Ele reuniu toda a força do sul e deste vento ele enviou várias cordonizes. Isto é o poder de Deus. Alguns pregadores, cientistas da palavra de Deus, aqueles que estudam a ciência ou a filosofia da religião, dizem que Deus, ele não enviou cordonizes de maneira nenhuma. Alguns afirmam na sua teologia, na sua tese, na tese dos tempos,
na tese é tempo disso, é tempo daquilo, dizer que as cordonizes apenas se reuniram naquele lugar porque era um tempo do clima, elas se reunirem naquele exato momento ali. Foi nesse exato momento que Deus enviou as cordonizes. Eu afirmo para você que essa tese está errada. Deus, ele não precisa de tempo, Deus, ele não precisa de clima, Deus, ele não precisa de ordem para ele realizar o que ele quer, aonde ele quiser. Porque ele é o dono do céu, ele é o dono do vento, ele é o dono do ar, ele é o dono do sol, ele é o dono da nuvem, ele é o dono da água, ele é o dono do fogo. Ele faz o que ele quer na hora que ele quer. Como o povo murmurou, e pela murmuração, ou seja, gerou ali um pecado, pela consequência deste pecado, Deus enviou cordonizes, carne, para eles comerem. E depois você já sabe da história, que quando ainda a carne estava sendo mastigada em suas bocas, Deus enviou um juízo. Eles morreram antes de engolir a carne. O que eu quero dizer com isso? Que a tese desses pregadores está errada. Deus, conforme está escrito aqui, cada um, pegando aqui do versículo 22, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação, posto que tivesse mandado as altas nuvens e tivesse aberto as portas dos céus, e fizesse chover sobre eles o maná para comerem, e lhes tivesse dado do trigo do céu, cada um comeu o pão dos poderosos, ele lhes mandou comida com abundância, fez soprar o vento do Oriente, aqui ó, fez soprar o vento do Oriente dos céus, e trouxe o sul com a sua força, e choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como areia do mar. Não foram elas que se reuniram no templo, elas se reunirem lá não. No deserto, meu querido, não tinha nada. No deserto é só árido. É sol que queima de dia e a geada do gelo da noite que congela. Então, Deus é quem moveu a mão. Não é a tese que você tira da sua cabeça e diz que se reuniram ali no tempo delas se reunirem de maneira nenhuma. Deus quem fez. Prosseguindo, aprenda. Deus faz aonde Ele quer fazer. Ele não precisa de ordem, não precisa de mandado, não precisa de ultimato. Ele é Deus. E aves de asas como a areia do mar, e as fez cair no meio do arraial ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem. Aleluia. Pois lhe satisfez o desejo da carne. Todo desejo ele é para a carne. Ele não é para satisfazer a vontade de Deus. É o desejo dos olhos, as concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos e a soberba da vida. Assim está em 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Todo desejo ele se resume na carne. A vontade de Deus é para satisfazer a Deus e o Espírito Santo. Olha só o que acontece depois. Com tudo isso, comeram bem, satisfazeram o seu desejo. Continuando aqui no versículo 30. Não refrearam o seu apetite, ainda lhes estava a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais fortes deles e feriu os escolhidos de Israel. Irmão, pregador, cuidado. Você que tira a tese da sua cabeça, você que tira a tese dos seus ensinamentos para aplicar comida azeda, mantimento podre no seu rebanho, porque isto pode acontecer com você. A
A ira de Deus pode se acender contra você, e você que é forte pode ser consumido pelo juízo de Deus e ele lhe matar. Porque aqui diz que ele matou os mais fortes deles e feriu os escolhidos. Deus, ele fere também quem ele escolhe. Quando esse escolhido prefere ensinar aquilo que Deus não mandou. Amém? Se fortaleça no poder da palavra de Deus. Essa aqui, ó. Enquanto uns dizem que esta palavra está ultrapassada, que ela tem que ser reformada, tome cuidado. Porque a ira de Deus pode se acender contra você, ele pode lhe matar por você ser o escolhido dele. Porque ele corrige a quem ele ama. Amém? Então, continuando aqui, no versículo 32. Com tudo isto, ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas, pelo que consumiu seus dias na vaidade. Está repreendido no nome de Jesus. Em nome de Jesus, sai. Vem daí, ó. Começa a meditar na palavra de Deus. O diabo começa a se levantar. A palavra de Deus é a verdade que liberta. Em nome de Jesus, sai. 32. Com tudo isto, ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas, pelo que consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. Conduz ele à morte, então procuravam e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus. Viu? Povo da terra, povo do Brasil e todo o globo terrestre. Você provoca a ira de Deus, você peca contra Deus, você resiste ao Espírito Santo e no final você busca ele de dia e depois busca de madrugada para ver se ele ainda te ouve. Não é melhor obedecer e não provocar a sua ira, né? E lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Todavia lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhe mentiam. Logo, Deus fala, vai lá em Jeremias, fala, este povo me honra, me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Logo, todo louvor era uma mentira. Aqui está falando. Todavia lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele e nem foram fiéis ao seu conselho. Mas ele que é misericordioso perdoa a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira, porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Olha aí o que Deus fala para mim e para você hoje. Você e eu somos uma carne, somos um vento que passa e não volta. Aleluia. Quem somos nós para irarmos, para pecarmos, para blasfemarmos, para murmurarmos contra Deus? Se somos um vento que passa e não volta mais. Aleluia. 40. Quantas vezes o provocaram no deserto e o ofenderam na solidão? Voltaram atrás e tentaram a Deus e duvidaram do Santo de Israel. Não se lembraram do poder da tua mão, nem do dia em que os livrou do adversário, como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoan, e converteu em sangue os seus rios e as suas correntes, para que não pudessem beber. Lhes mandou enxames de mosca, que os consumiram, e rãs, que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade, e o seu trabalho aos gafanhotos.
Destruiu as suas vinhas com a saraiva e seus cômoros com pedrisco. Também entregou o seu gado à saraiva e ao corisco dos seus rebanhos, e tirou para o meio deles quais mensageiros de males, ardor da sua ira, furor, indignação e angústia. Abriu o caminho na sua ira, não poupou a alma deles a morte, nem a vida deles a pestilência. E feriu todo primogênito do Egito, primícias da sua força nas tendas de campo, mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas, e os guiou pelo deserto como um rebanho, e os guiou com segurança e não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos, e conduziu-os até o limite do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu, e expulsou as nações de diante deles, e dividindo suas terras, las deu por herança, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram seus testemunhos, mas tornaram atrás e portaram-se alevosamente como seus pais, viraram-se como um arco traçoeiro, pois lhe provocaram a ira com os seus altos, e despertaram-lhe o zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isto, e se dignou, e sobremodo aborreceu a Israel, pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabelecera com sua morada entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro, e a sua glória à mão do inimigo, e entregou o seu povo à espada, e escolerizou-se contra a sua herança, aos seus jovens consumiu-os ao fogo, e as suas donzelas não tiveram festa nupcial. E seus sacerdotes caíram à espada, as suas viúvas não se lamentaram. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que os viu, como um valente que o vinho excitasse, e feriu os seus adversários que fugiram, e pôs em perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Antes, elegeu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava. Edificou seu santuário como aos lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi seu servo e os tirou do aprisco das ovelhas. Após as ovelhas pejadas, o trouxe para apacentar Jacó, seu povo, e a Israel sua herança. Assim, os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou com a perícia de suas mãos. Aleluia. Assim finalizo essa live de leitura. Nesse dia 28 de junho. Este salmo ele foi tremendamente. Falou comigo de uma maneira extraordinária. Deus ele lembra de tudo o que você passa. Ele vai lembrar de tudo que você passou. O Espírito Santo vai fazer você lembrar do seu passado. Mas por quê? Para você voltar para Ele. Lamentações, Jeremias, tem um versículo que fala, me traz à memória aquilo que me dá esperança. Deus só vai lembrar do seu passado para te dar esperança de que você tem que voltar para Ele nos tempos que você servia a Ele como servo, como salvo. Se você é um desviado hoje, o Espírito Santo vai lhe lembrar para você voltar para Ele. E não perca tempo. Volte para Ele hoje, se possível agora. Bem, que esta leitura, Deus revelou muita coisa no seu coração. Guarde a palavra de Deus no seu coração para você não pecar contra Ele. E deixe o Espírito Santo de Deus sondar você. Porque o que Deus quer de você é para bem e não para mal. Ele quer para você coisas para a vida.
e não para a morte. Em nome de Jesus, até a próxima leitura.